As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queiram assentar-se um instante, por favor. Queridos irmãos, minhas irmãs, filhos e filhas da igreja, aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, hoje nós temos diante dos nossos olhos o Evangelho do caminho de Emaús, ou dos discípulos de Emaús. Um texto bastante conhecido por todos nós, Lucas 24, de 13 a 35. E este texto vai falar sobre o discipulado. Ou seja, para que sejamos discípulos de Jesus de verdade, não basta, segundo a palavra de hoje, dizer eu sou de Deus, eu sou de Cristo, dizer eu li a Bíblia, ou até dizer eu vou na igreja. Para sermos discípulos de Jesus de verdade, segundo a palavra de hoje, é preciso caminhar com Ele, um encontro com o Senhor e caminhar com Ele. Aí sim nós vamos poder dizer, eu sou discípulo de Jesus. Encontro e caminho, porque ninguém dá aquilo que não tem. Eu não posso dar Deus aos outros se eu não tenho. Eu não posso dar Deus aos outros se eu não fiz a experiência de caminhar com Ele, de encontrá-lo verdadeiramente, porque aí sim eu posso dar aos outros, seja os meus filhos, seja os meus amigos, seja eu como padre. Não posso dar Deus ao outro se eu não me tornar discípulo dele. A palavra de hoje quer nos dizer então exatamente isso. A palavra nos fala de dois discípulos, não eram dos apóstolos, eram discípulos que caminhavam com eles. Aqui já nos mostra Deus algo muito importante. Olha como todos nós somos importantes para Deus. Os discípulos, talvez, aos olhos de alguns, não eram maiores que os apóstolos, mas o Senhor deixou os apóstolos lá naquele lugar e foi atrás de dois discípulos que estavam decepcionados, tristes, sem esperança. Isso vale como ensinamento para todos nós. Ninguém é menor do que ninguém diante de Deus. Meus irmãos, esses discípulos, um deles tinha um nome chamado, quem lembra? Cleofas. Eles estavam voltando para Jerusalém, saíram de Jerusalém, voltando para Emaús. Segundo a teologia bíblica, provavelmente era um casal voltando para casa. Como vocês sabem que era um casal? Porque a palavra de Deus fala de Cleofas, mas também durante o período da caminhada de Jesus, sobretudo em Jerusalém, estava com ele Cleofas em determinados momentos, e estava aos pés da cruz com Maria de Cleofas, a esposa de Cleofas. Se eles estavam voltando para casa, creio eu que Cleofas não esqueceu a esposa de Jerusalém, né? Às vezes até dá vontade, né? Mas creio que não. Agora, os dois estavam, né, voltando para Emaús. O padre Léo, um padre falecido já no Brasil, dizia: prestem atenção que a palavra diz, temos certeza que era um casal. E o padre Léo dizia, a gente perguntava, por que, padre, que era um casal? Porque a palavra diz, eles iam conversando e discutindo. Aqui Deus quis mostrar que era um casal, né? Estou só brincando, mas eu sei que os casais não discutem, né? Mas vamos retomar a palavra naquilo que é verdade. Muito bem, os discípulos estavam voltando para Emaús, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Em outro texto bíblico, a palavra diz que eles levaram um dia para percorrer 11 quilômetros. Quanto tempo a gente percorre 11 quilômetros caminhando?
1h30. É isso mais ou menos? Por aí? Por que eles demoraram um dia? Porque eles não queriam, na verdade, enfrentar aquilo que estavam vivendo. Uma palavra interessante que precisamos para compreender este evangelho é que eles disseram algo que explica o que estava acontecendo com eles. Nós esperávamos. Esperávamos significa coração ferido, sem esperança, esperança que talvez tenha morrido. E aí, trazendo para os nossos dias, quantas vezes vivemos como os discípulos de Emaús? Eu esperava que Deus tivesse feito, eu esperava que Deus tivesse resolvido, eu esperava a cura, mas não veio. Eu esperava que o Senhor mudasse essa situação, mas não mudou. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, isso já aconteceu com a gente? Eu esperava, e quando não aconteceu aquilo que a gente imaginava, logo vem o desânimo, a tristeza, a falta de esperança. E aí eu sempre costumo dizer, a pessoa não morre quando ganha um diagnóstico de uma doença incurável. Ela começa a morrer quando ela perde a esperança, quando ela se deixa encher pela tristeza. A tristeza mata. Eu dizia nas missas que eu celebrei ontem e hoje. Uma vez, nós ganhamos numa rifa um boi, uma vaca. E fomos buscar essa vaca. Mas a vaca não ficava de pé. Aí fizeram um cavalete, levantaram a vaca, para ela ficar de pé, soltava o cavalete e a vaca caía. E aí eu perguntei para o vovô, por que essa vaca não fica de pé? E o meu avô disse, por causa da tristeza, da separação da mãe dela com ela. E agora, avô, o que a gente vai fazer? E aí o avô foi no centro da cidade e comprou um remédio chamado tristezina. Já ouviram falar ou não? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu quase fui comprar para mim. Primeiro mês eu lembrei será que aquele remédio, tristezina, não me ajuda? Mas era um remédio para vaga, então melhor não tomar. Mas, meus irmãos, eu me lembrei, olha, naquele pequeno animal, a tristeza. E assim na vida da gente, a tristeza pode nos tirar a vida, o ânimo. Então, a palavra durante toda essa semana está querendo dizer exatamente para nós, quando nós, na tristeza, na angústia, na falta de esperança, achamos que Deus nos abandonou, segundo a palavra, é exatamente nestes momentos que Deus vem ao nosso encontro. Quando nós estamos bem, nós vamos ao encontro de Deus, não é verdade? Sim ou não? Mas quando a gente não está bem, não diga que Deus te abandonou, porque é neste momento que Ele vem ao teu encontro. E a palavra está querendo exatamente nos mostrar isso. Ele se aproxima e caminha com eles. Mas, interessante que eles não reconheceram Jesus. Quantas vezes na nossa vida também nós não reconhecemos que o Senhor estava caminhando com a gente? Quantos de vocês talvez já passou um momento difícil na vida e que hoje pode contar o que passou? Talvez naquele momento não enxergaram que o Senhor estava caminhando, mas quem sabe hoje você pode olhar para trás e ver que Ele caminhou contigo o tempo todo. Aqui está um ponto muito importante da palavra. Jesus está presente, sobretudo nos momentos mais difíceis, mas o que impediu com que eles enxergassem o Senhor foi a tristeza, a angústia. E nós devemos, meus irmãos, nos libertar da tristeza. Não deixe a tristeza fazer parte da tua vida. É fato que nem sempre a gente está com aquela alegria todo dia.
mas tome cuidado quando a tristeza começar a chegar perto de ti. Abra os olhos, porque isso pode acontecer com a gente em qualquer momento da vida. Meus irmãos, a palavra quis nos dizer hoje que Cristo está ao nosso lado em todas as situações, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E para mostrar isso a vocês, a nós cristãos, nesta palavra, o Senhor nos faz duas coisas fundamentais. Primeiro, Ele explica as Escrituras. Ele mostra que o sofrimento não foi derrota, mas caminho. Meus irmãos, quando nós damos sentido ao sofrimento na nossa vida, ele não nos derrota, ele passa a ser na nossa vida um caminho de purificação. Por isso que eu preciso dar sentido ao meu sofrimento. Quando o Senhor Jesus, na sua humanidade, não estava dando sentido ao sofrimento, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, está doendo, está difícil. Mas quando ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, ele teve força para superar a missão de salvação. Isso significa exatamente que quando nós vamos ouvindo, quando nós vamos nos identificando com a palavra, nós vamos compreendendo que o sofrimento não é derrota, o sofrimento é caminho que nós vamos passar e podemos. A cruz, segundo a palavra, não foi o fim. A palavra nos explica que a cruz foi passagem. Por isso a tua cruz não é o fim, a tua cruz é passagem. Vais passar. Sem a palavra de Deus, a vida do crente fica sem sentido. Para quem não crê, muito bem. Mas para nós que cremos, sem a palavra, a nossa vida vai perdendo o sentido, porque aqui estão os ensinamentos que nos mantêm a alma viva. E aí, algo muito importante: nós precisamos comer a comida física, matéria, para alimentar nosso corpo e não perecer, não morrer. Da mesma forma, meus irmãos, se você não se alimentar da palavra, segundo a palavra grega ânima, ela morre em você. Ânima significa alma no grego. E quando nós estamos desanimados, significa que a nossa alma está a morrer. Portanto, o Senhor aos discípulos de Emaús e a você e a mim hoje diz exatamente para nós: sem a palavra. Por isso o próprio Jesus foi explicando a palavra para dar sentido a tudo aquilo que eles estavam vivendo. Quando ouvimos a palavra, quando acolhemos a palavra dentro de nós, nós vamos começar a entender que Deus está agindo, mesmo quando nós não vamos compreendendo tudo. Meu irmão, você não vai compreender tudo nesta vida. Por isso não adianta dizer eu não entendo, porque tem coisas que só a morte vai nos dizer o que foi de verdade. A vida nos explica algumas coisas, e outras nós só compreenderemos na morte. Então, o Senhor está dizendo isso para nós. Em primeiro lugar, a palavra essencial para que o nosso espírito se mantenha firme e de pé. Segundo ponto, ele parte o pão, ou seja, foi no momento do partir do pão que os olhos dos discípulos se abriram, ou seja, o centro da nossa fé, o Senhor Jesus está dizendo, está na Eucaristia, na comunhão, na adoração, no reconhecimento de que ali Ele se faz presença. Meus irmãos, quando escutamos a palavra, quando participamos da Eucaristia com fé, algo muda dentro de nós. Ah, eu fui na missa, mas saí a mesma coisa, vazio como eu entrei. A culpa é de Deus? Não.
Porque Ele explicou a palavra, Ele se deu na Eucaristia. Se tu não enxergou, é porque tu estás cego como os discípulos de Emaús. Algo precisa mudar. Talvez colocar um pouquinho de fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, para que a graça de Deus possa agir. O coração, a partir do momento do encontro com a palavra e do encontro com a Eucaristia, volta a arder. Olha o que os discípulos falaram um ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando nós ouvíamos a palavra e quando nós vimos o partir do pão? Assim deve ser o nosso coração. Ele deve arder quando ouvimos a palavra e quando ouvimos Jesus no altar. O Evangelho termina com algo muito interessante. A partir do momento do ouvir da palavra e do encontro com Jesus na Eucaristia, os discípulos, antes fugindo de medo, voltando para a mesma vida, agora tomam coragem de voltar a Jerusalém e assumir a vida em Deus. Meus irmãos, mais um adendo, tome cuidado. O homem velho em você não morreu. A mulher velha em você não morreu. Nós fomos renascidos pelo Espírito Santo na água da regeneração da pia batismal, mas o homem velho está lá no porão da nossa vida. É você se afastar da palavra, é você se afastar da Eucaristia que ele vai voltar, e ele volta com fúria para destruir-te, para te tirar da presença de Deus. É por isso que nós temos que nos alimentar constantemente da palavra e da Eucaristia, porque constantemente o homem velho grita em nós. Basta ver quantas vezes nós somos capazes de fazer coisas que nós achávamos que não éramos capazes de fazer. O homem velho, a mulher velha, antes de Deus, é capaz de fazer. Como fez com os discípulos de Emaús, se afastaram da palavra, se afastaram do Senhor, voltaram para a vida do homem velho, da mulher velha. Quando voltaram à palavra e à Eucaristia, recuperaram a força, o ânimo e voltaram para Jerusalém. Por fim, meu irmão, minha irmã, e nós, diante dessa palavra? Talvez você esteja vivendo um momento de desânimo. Talvez você esteja vivendo no caminho de Emaús hoje. Talvez meio cego, meio perdido. Mas hoje Jesus quer fazer o mesmo com você. Caminhar ao teu lado, te explicar a palavra e se revelar no altar da Eucaristia. Por isso, eu convido a igreja hoje para dizer a mesma frase na vida que os discípulos disseram diante de Jesus: fica conosco, Senhor. Inclina a tua cabeça um pouquinho, fecha os teus olhos um momento, por favor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje está dizendo: eu estou do teu lado. Como ele disse aos discípulos: não seja sem inteligência, não seja cabeça dura. Eu caminho ao teu lado em todos os momentos. Não há momento onde eu escolho estar contigo. Eu escolhi dar a vida por ti. Isso significa por ti. Ouve a minha palavra. Deixa o teu coração arder. E me enxergue quando eu estiver diante do altar. Eu queria que agora, meu irmão, minha irmã, no íntimo do teu coração, na tua vida, tu fosse dizendo: fica comigo, Jesus, na minha vida. Fica comigo, Jesus, no meu casamento. Fica comigo, Jesus, na educação dos meus filhos. Fica comigo,
comigo, Jesus, no meu trabalho. Fica comigo, Jesus, nos momentos difíceis, na alegria, mas também nos momentos tristes. Fica comigo. Eu queria que agora tu pudesse pensar. Talvez tu esteja vivendo um momento difícil. Ou qual é a área da tua vida que você mais tem se sentido fraco? Proclama isso na tua vida. Fica comigo, Jesus. Que em todos os momentos da vida nós tenhamos a certeza que Ele caminha conosco. Que assim seja. Amém. Creio em Deus.